Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. Nas últimas semanas, estamos tratando de assuntos relacionados à reencarnação. Já apresentamos seu conceito e falamos que a ideia da reencarnação acompanha a humanidade desde a sua origem. Falamos também da finalidade da reencarnação e trouxemos algumas provas de que a reencarnação realmente existe. Hoje, vamos continuar nesse assunto tão fascinante. Desta vez, vamos falar sobre o retorno do espírito à vida corporal, enfocando no planejamento reencarnatório. Você já pensou sobre essas questões? Quando é definido o momento da reencarnação? Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Que critérios são usados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país que nasceremos? Como são definidas questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Já comentamos em programas anteriores que todos nós, espíritos criados por Deus, temos como missão um dia chegar à perfeição, ou seja, nos tornarmos espíritos puros. Também já destacamos que é impossível sair do nosso ponto de partida e cruzar essa linha de chegada em apenas uma única encarnação. Não, o caminho é longo. É claro que alguns avançam mais rápido que outros, mas mesmo os que caminham mais depressa precisam de inúmeras encarnações para cumprir o seu objetivo. Tendo em vista que cada nova experiência tem que dar ao espírito novas oportunidades de progresso espiritual, percebemos que nada acontece por acaso. A escolha das provas e das situações que nos farão evoluir merecem cuidados muito especiais. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito que deseja ou necessita reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para isso. Caso o espírito esteja muito fragilizado ou desequilibrado moralmente, o planejamento é delegado a trabalhadores espirituais especializados em fazer o planejamento. Eles irão então avaliar os créditos e débitos que o espírito adquiriu em existências anteriores, verificar quais são suas necessidades evolutivas, para então elaborar o plano que será posto em prática por aquele espírito. Nós que vivemos aqui na Terra na atualidade estamos, na grande maioria, em condições de participar do planejamento, ou seja, nós mesmos é que vamos escolher o gênero das provas pelas quais vamos passar aqui na Terra, utilizando assim o nosso livre-arbítrio. Importante destacar que não fazemos essa escolha sozinhos. Somos sempre auxiliados pela equipe de trabalhadores espirituais que nos ajudam a preparar esse plano com cuidado e carinho, para que possamos cumprir essa existência vitoriosos naquilo que nos propomos a fazer. Por isso, o plano não pode ter provas muito além daquelas que temos condições de superar, mas também não pode ter situações que nos mantenham estagnados e que não promovam nenhuma evolução espiritual. Dando a cada um de nós a liberdade de escolher pelo que vamos passar, Deus nos dá a inteira responsabilidade sobre os nossos atos e pelas consequências que eles tiverem.
Importante destacarmos que não são todos os detalhes da vida que estão escritos nesse planejamento reencarnatório. Muitas coisas que nos acontecem aqui na Terra são fruto das escolhas que fazemos aqui mesmo. Se viéssemos para cá com cada minuto da nossa vida definido, não teríamos oportunidade de usar nosso livre-arbítrio. Seríamos como atores encenando um papel na novela da vida. Mas não é assim. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influenciam no nosso destino, é que estão previstos. Portanto, definimos no nosso planejamento as situações mais importantes de nossas vidas, como por exemplo, em que família vamos nascer, quem serão os nossos pais, em que ambiente iremos crescer, qual a carreira iremos seguir, se iremos casar ou não, se teremos filhos ou não. São situações que serão os nossos desafios existenciais para a superação de imperfeições, para o resgate de débitos ou mesmo para o desenvolvimento de virtudes. No Livro dos Espíritos, na questão 259, há um exemplo que ilustra bem essa questão da escolha das provas. Lá diz assim: escolhendo nascer entre os criminosos, o espírito sabia antecipadamente o tipo de ambiente que estaria se expondo e avaliou o que seria o melhor para oportunizar a sua evolução. Vejam que interessante isso. A partir do momento em que renascer aqui na Terra, em que será submetido ao véu do esquecimento, caberá somente a esse espírito a responsabilidade pelos atos que praticar. Ele pode escolher dois caminhos: tanto seguir o exemplo dos malfeitores e se tornar um criminoso também, fracassando no seu planejamento, como pode, pelo seu esforço no sentido do bem, optar pelo caminho do estudo, do trabalho, progredindo justamente e tornando-se exemplo para a comunidade onde vive, servindo de inspiração e modelo de superação. Portanto, as situações que nós planejamos irão aparecer em algum momento de nossas vidas na Terra e caberá a nós escolher a conduta que iremos ter, que pode ser tanto a do caminho do bem como a do mal. Caso a gente venha a falhar em nossos objetivos, a bondade divina nos concederá sempre a oportunidade de recomeçar e corrigir o que foi mal feito. Mas aí você pode estar pensando: por que alguém escolheria nascer entre a gente de má vida? Kardec também perguntou isso aos espíritos superiores na questão 260 do Livro dos Espíritos. E eles responderam assim: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre a gente dessa espécie. Faz sentido, não faz? Outra situação que podemos estranhar é o motivo de alguém escolher a prova da miséria se poderia ter optado pela prova da riqueza, que proporcionaria para aquela pessoa mais facilidades, conforto, bem-estar, não é mesmo? Na verdade, ambas as provas são difíceis. A miséria provoca as queixas contra a providência divina e a riqueza incita todos os excessos. Pensando nisso, Kardec também perguntou aos espíritos superiores se, estando o rico sujeito a maiores tentações, também ele não teria, por outro lado, mais condições de fazer o bem? Adivinha só o que foi respondido. Disseram os espíritos: mas é justamente o que nem sempre faz. O rico torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Kardec ainda complementa: a alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça.
porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: "Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus." Com essa reflexão, vamos fechar